Às vezes tudo parece perdido e pensamos que não há solução. Mas existe um Deus que pode transformar a sua vida. Está no ar o programa Existe uma Saída. Apresentação: Bispo Newton. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, que tem o objetivo de transmitir uma palavra de fé, de transmitir, a respeito desse único e verdadeiro Deus que criou os céus e a terra, que trouxe à existência todas as coisas daquilo que não havia. Esse Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. E esse Deus não muda, ele é o mesmo de ontem, hoje e o será para sempre. O Deus que tem o poder para transformar a vida de todos aqueles que de todo o coração se voltam para ele. Nós estaremos juntos aí durante esses 30 minutos ou quase 30 minutos e você vai ter oportunidade de saber o que estará acontecendo na Igreja do Novo Nascimento esta semana. Você vai acompanhar testemunhos. Hoje nós vamos acompanhar o testemunho da dona Lúcia, que sofreu por causa de uma situação que tem levado milhões de mães e pais a sofrer. A dona Lúcia, durante muitos anos, ela sofreu porque o filho estava sendo destruído pelo vício das drogas. Além da destruição na vida do filho, a família estava sendo, evidentemente, como acontece, sendo muito prejudicada, sofrendo muito, por causa de um ente querido no vício. Mas, graças a Deus, pela oração, pela perseverança na palavra de Deus, ela obteve essa vitória, o filho foi liberto do vício. Nós teremos aquele momento da oração, você vai acompanhar o momento musical hoje com a banda Novo Nascimento, cantando e tocando uma canção muito bonita chamada Não Temas. Enfim, nós vamos daqui a pouquinho falar a respeito do que vai acontecer neste domingo na Igreja do Novo Nascimento. Caso você queira ligar ou enviar uma mensagem via WhatsApp, o número aparece aí no vídeo, é o 981278729. Vamos ao intervalo e depois eu volto falando a respeito de uma oração importante que faremos neste domingo. Já já a gente volta com todos vocês. Neste domingo estaremos realizando uma oração em favor das pessoas que estão passando por muitos problemas, enfrentando de uma única vez várias adversidades, vários problemas, que estão vivendo naquela situação que parece que uma tempestade atingiu a vida da pessoa e ela está de fato cercada. Ora, o salmista Davi, que obteve vitórias extraordinárias por causa da sua fé, da sua fidelidade a Deus, ele escreveu no Salmo número 18, falando a respeito do poder da oração, do poder do clamor, que mais uma vez, como aconteceu por muitas vezes, mais uma vez fez com que Deus o livrasse de tantas adversidades. E no Salmo 18, número 3, 18, versículo 3, Davi disse assim: invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Depois Davi começa a relatar um pouco daquilo que ele estava vivendo. E ele disse: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Davi
com poucas palavras, ele tentou expressar como estava difícil a situação dele, porque ele estava enfrentando lutas no aspecto físico, porque haviam inimigos físicos, né, tentando destruí-lo, mas ele também fala da batalha espiritual que estava enfrentando. Por isso ele disse: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Davi, ele estava falando das batalhas contra os inimigos físicos que ele estava enfrentando, mas também dos inimigos espirituais. É importante lembrarmos que existe um mundo espiritual que é mais real do que esse mundo físico que vivemos. Vivemos em um mundo de trevas, vivemos em um mundo onde existem milhões e milhões e milhões de espíritos malignos, de forças malignas, trabalhando para matar, roubar e destruir. Vivemos em um mundo cheio de demônios, de forças malignas que estão subordinadas a Satanás, subordinadas ao diabo, e que têm o objetivo de destruir, e destruir sobretudo o ser humano, que foi o que de mais importante Deus criou, porque nos criou à sua imagem e semelhança. Por isso a gente vê nesse mundo tanta destruição, a gente vê pessoas matando pessoas sem nenhum motivo, a gente vê pessoas escravizadas nas drogas, no homossexualismo, lesbianismo, a gente vê pessoas praticando pedofilia, a gente vê pessoas oprimindo pessoas, a gente vê tanta tragédia, tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo, a gente vê pessoas com doenças que os médicos não conseguem, com toda a capacidade e recurso que tem, muitas das vezes não conseguem dar um diagnóstico. A gente vê casamentos sendo destruídos, traição, a gente vê filhos se levantando contra os pais, a gente vê coisas terríveis acontecendo nesse mundo. Por quê? Porque é um mundo de trevas, é um mundo cheio de forças malignas, e o ser humano, não estando na presença de Deus, firmado na presença de Deus, ele acaba muitas das vezes escravizado, oprimido e sendo vítima da ação dessas forças malignas. Quantas pessoas, porque atravessam um momento difícil, elas às vezes acabam com a própria vida, quando não acabam também com a família, né? Como acontece muitas das vezes, às vezes por uma adversidade, pessoas matam toda a família e depois cometem o suicídio, porque um mundo de trevas. Então Davi disse: laços de morte me surpreenderam, cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. Na angústia, na minha angústia, no meio de tudo aquilo que ele estava enfrentando, ele disse: invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Davi, ele testemunhou que através da sua atitude, por causa da sua atitude de fé, em invocar a Deus, em clamar a Deus, Deus se manifestou e o livrou de todas aquelas batalhas físicas e espirituais que ele estava enfrentando. Eu quero fazer um convite a você que me assiste. De repente você está também atravessando, enfrentando situações que são consideradas naturais, mas que você não consegue resolvê-las. Mas quem sabe, no meio de tudo isso, você está enfrentando batalhas espirituais e você tem feito de tudo para vencer determinadas situações na sua vida, mas você não consegue. Eu sei de uma coisa, que por maior ou maiores que sejam as suas batalhas, as suas lutas, as suas adversidades, existe um Deus que pode todas as coisas. E quando nós nos dispomos a invocar a esse Deus,
ele então responde, ele atende, ele se manifesta, porque ele é Deus. Domingo agora, às 9 da manhã, e depois às 19 horas, estaremos aqui na nossa sede, clamando a Deus, para que ele venha abençoar, se manifestar, e as pessoas que estão enfrentando várias adversidades, vários problemas, elas obtenham, pela ação do poder de Deus, elas obtenham as suas vitórias. A nossa sede está localizada aqui na Avenida República, 4.729, no bairro Castelo Branco. Estamos a 5 minutos aqui do Marília Shopping. Lá no Rio de Janeiro, você que me assiste aí pela internet, a nossa igreja está localizada na Avenida Marechal Fontinelli, 4.217, no bairro da Malé. E lá no Rio de Janeiro, às 9 da manhã, essa oração também, para que Deus possa livrar as pessoas e abençoá-las de uma maneira poderosa. Venha participar e lembre-se que Ele pode livrar você de todas essas aflições, assim como livrou Davi, tem livrado a muitas pessoas, tá bom? Nós vamos a um breve intervalo, depois vamos assistir o testemunho da Dona Lúcia, que obteve aí essa grande vitória da libertação do filho, e já já a gente volta com todos vocês. Tudo bem, Dona Lúcia? Boa noite, bispo. Tudo bem, graças a Deus. Quando a senhora chegou na igreja do Novo Nascimento, a senhora chegou com vários problemas. Quais eram os problemas? Eu cheguei com muitos problemas na igreja, espiritualmente caída. Eu cheguei e procurava uma saída, uma solução para a minha vida. Porque antes de eu chegar na igreja, eu já tinha percorrido várias igrejas, vários lugares, mas eu não tinha encontrado uma resposta para a minha situação, eu não tinha encontrado nada. Até que eu cheguei na igreja do Novo Nascimento. A senhora chegou assim, desanimada, desacreditada? Desanimada, desacreditada, devido a muitos problemas que eu estava passando em casa, inclusive com meu filho, que ele se envolveu com drogas. Esse era o maior problema? O meu maior problema foi esse. O meu filho se envolveu com drogas. E o senhor sabe, quando a pessoa se envolve com drogas, aí vem um monte de problemas atrás das drogas. Porque aí não é só as drogas. É um abismo, aí atrás das drogas, outro, um abismo chama o outro. E quando a gente foi perceber, se dar conta mesmo, já fazia tempo que ele estava envolvido. Já fazia muito tempo. Já fazia tempo, muito tempo que ele estava envolvido. Vocês foram vendo assim uma transformação negativa nele, né? Uma transformação negativa. Ele estudava, ele não queria mais ir para a escola, ele abandonou os estudos, ele não ia mais. E a gente não sabia, procurava conversar, perguntar, mas ele sempre saía fora. Então, e a gente também como mãe e pai, a gente não quer acreditar. A gente não quer acreditar que aquilo seja uma realidade, né? Fica fugindo da realidade. Fica fugindo da realidade. Não acreditava, achava que não. Isso não é, eu estou enganado, não pode ser isso aí, não. E a gente pensa que essas coisas acontecem só na casa dos outros. Não acontece nunca na vai vida acontecer, nunca vai acontecer na vida da gente. Né? Aí a senhora, ele cheirou cola, maconha, cocaína e finalizou no crack. Finalizou no crack, Aí quando chegou no crack, aí foi o fundo do poço. Umas vezes foi internado. Foi internado várias vezes. Inclusive ele fugia das clínicas, fugiu várias vezes das clínicas. Dessa situação grave das drogas, né, começou a ter problemas na vida profissional e dentro de casa também. Na vida profissional começou a ter problemas, porque a gente não tinha paz, não tinha sossego para trabalhar. E ele também ele não deixava, porque a pessoa quando está nessa situação, ela quer dinheiro. Ela quer dinheiro para ir atrás de droga. E a gente, o sistema da gente é assim, a gente não dava. A gente nunca deu. Claro. Porque ele trabalhava até então e ele
comprava as coisas dele, ele sempre comprou as coisas dele, sempre trabalhou, ele teve mobilete, ele teve moto, tudo que ele conseguiu com o trabalho dele. Mas chegou uma hora que ele não conseguia mais trabalhar. Chegou uma hora que ele não conseguia mais trabalhar e ele queria dinheiro. Exigia dinheiro. E a gente não dava. Então a gente não tinha paz para trabalhar, para fazer nada. Porque tinha que vigiar tudo, tomar conta de tudo. Porque um segundinho que a gente descuidasse, ele pegava as coisas. No começo ele pegou tudo que era dele. Ele acabou com tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha, ele acabou. Roupa, sapato, aparelho de som, tudo que ele tinha. E começou também a pegar as coisas dentro de casa. E depois começou a pegar as coisas dentro de casa. Pegava e trocava em drogas. Pegava e trocava, pegava mantimentos, porque a gente não deixava nada assim à vista mais, que a gente era tudo trancado, quer dizer, tudo escondido. A rotina, a vida normal foi embora, né? Foi embora. No começo, o meu marido, ele dava assim, bastante apoio, e ajudava a internar, teve várias internações, ele tinha aquela esperança que a situação ia acabar. Então ele fazia tudo para ver o menino fora disso. Ele ia, ele se internava, fugia, ficava um tempo bom, depois ele voltava tudo de novo. Aí até que chegou uma época que meu marido viu que voltava tudo de novo, ele desanimou, ele cansou. Perdeu a força, né? Ele perdeu a força, ele cansou, ele se lavou as mãos. Ele deixou tudo em cima de mim. E a senhora que tinha que... Eu que tinha que correr atrás de tudo, que ver tudo, que fazer tudo, porque eu falava, ele é meu filho, e eu não vou abandoná-lo, eu não vou. Eu vou até o fim. Mas aconteceu com o seu esposo aquilo que acontece com muitos familiares, né? Chega uma hora que as pessoas já não tem mais o que fazer, não vê assim uma perspectiva aí. Larga a mão e fala, olha, deixa morrer, deixa se destruir. Deixa fazer, deixa acontecer o que for, eu não quero saber, ele não fala nada, eu não quero nem saber de nada. A senhora tem, e o marido da família tem um comércio. Tem. E o comércio foi, na época, muito prejudicado por causa do problema dele. Porque ele conhecia os clientes, né, e os clientes também todos conheciam ele, e então ele começou a ir na casa dos clientes. Inventava uma mentira, que precisava de dinheiro para gasolina, para a moto, para o carro, não sei o quê. E as pessoas davam, né? Porque conhecia ele, a pessoa dava. Quando era no outro dia, aquele monte de gente lá procurando a gente para receber. E a gente não tinha saída. Uns a gente pagava, outros a gente não pagava. Depois a gente falou, a gente não vai pagar mais. Porque se a gente continuar pagando, a gente vai estar sustentando. Seja o que Deus quiser, a gente não vai pagar mais. Então, o que aconteceu? Aí os clientes se afastaram. Todo mundo ficou com raiva, porque quem deu queria receber. E como a gente não pagava mais, se afastaram. Todo mundo. Afetou o comércio? Aí afetou, a gente ficou numa situação muito difícil mesmo, que eu e meu marido, a gente começou a brigar muito, a gente não se entendia mais. Por causa também dos problemas? Por causa também disso aí. Tudo por causa das drogas. Que uma coisa puxava a outra. As minhas filhas também brigavam, não se entendiam. Quer dizer, era um nervoso assim, um nervoso constante. Um não podia olhar para o outro, porque no fundo, um culpava o outro. Por várias vezes ele foi se tornando, a senhora dizia, numa outra ocasião, que ele foi se tornando agressivo. Foi. Às vezes tinha que chamar a polícia. Foi. Ele chegava em casa de madrugada, ele saía, chegava em casa de madrugada, chegava agressivo, ele queria dinheiro e eu não dava para ele, uma também porque eu também não tinha. Ele queria dinheiro, não dava, aí ele começava a chutar as coisas, agredir, ia no quarto das meninas, na porta do quarto, chutava a porta do quarto, aí eu tinha que chamar a polícia. Nessa época, bispo, o meu marido tinha desanimado, ele chegou até a sair de casa. Saiu de casa. Ele saiu de casa e me deixou, eu e as meninas filhas. Ele saiu porque ele cansou, ele não tinha mais, não que ele seja um homem ruim, não é. Mas meu ele marido perdeu a força, bateu o desespero. Tudo, mas bateu aquele desespero, ele se lavou as mãos, ele
não queria mais. Fugiu, né, fugiu da situação. Ele falou, de hoje em diante eu vou ser um covarde, eu vou fugir da situação. Pode falar, eu vou me acovardar, porque eu não aguento mais. A senhora, inclusive, ele foi internado algumas vezes, e a pessoa, evidentemente, é necessário, né? O tratamento é necessário. Só que nem sempre resolve, e a senhora viu o seu filho várias vezes sair de internações, mas voltava para a mesma situação. Ficava um tempo bom e depois voltava tudo de novo. Quer dizer, essas internações serviam para quê? Para dar um tempo, né? Para dar um tempo, para desintoxicar, para dar um sossego para a família também. Mas não solucionava o problema? Uma vez ele foi numa clínica, era 9 meses o tratamento. Ele podia ficar até mais. Ele preferiu ficar 10 meses. 10 meses. Ele ficou, porque ele gostou muito de lá. Uhum. Ele gostou da clínica, tudo, ele se sentiu bem, ele gostou muito. Foi onde ele parou mais. Ele ficou 10 meses. Aí ele ficou 1 ano, quase 2 anos, sem nada. Depois voltou. Depois começou tudo de novo. Estaca zero de novo. Estaca zero de novo. Aí não tinha mais solução, bispo, não tinha mais, porque já tinha passado por várias internações, vários tratamentos, não tinha mais nada. Aí não tinha mais o que fazer. No próximo programa, a dona Lúcia vai falar, né, um pouco mais do que viveu, mas muito mais do que Deus realizou. E você, mãe, pai, quem sabe que está aí assistindo esse testemunho, você de repente está pensando, olha, parece que é a nossa vida, parece que é o que estamos vivendo, parece que é a nossa história, mas há uma solução, existe uma saída, houve uma saída, né? Houve uma saída. Bispo. Então tá bom, no próximo programa, a gente vai acompanhar o testemunho da dona Lúcia, ela vai falar como é que Deus mudou essa situação, o que Deus tem feito na vida dela. Nós vamos ao intervalo e a gente volta. Muito bem, você acompanhou aí essa primeira parte do testemunho da dona Lúcia. No programa da semana que vem, no próximo programa, nós vamos assistir a segunda parte, quando ela vai falar dessa transformação que aconteceu. Nós vamos agora ao momento musical com a banda Novo Nascimento e depois então o momento da oração.
Invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos invocar ao único Deus. É o momento da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos mais uma vez em oração, juntamente com todas as pessoas que estão participando deste programa, assistindo esse programa, e que, evidentemente, precisam, Senhor, da tua ajuda, do teu socorro, da tua força. Existem pessoas que estão vivendo como Davi viveu. Elas estão cercadas por cadeias infernais, torrentes de impiedades. Elas estão enfrentando batalhas no mundo físico e também espiritual. E precisam, evidentemente, do teu socorro para vencer essas batalhas. Eu oro para que o Espírito Santo coloque dentro delas essa certeza de que o Senhor pode todas as coisas e há de abençoá-las, que elas tenham forças para chegar à tua casa, que o Senhor abençoe as reuniões que teremos neste domingo e que quando nós clamarmos pelo teu povo, grandes vitórias aconteçam. Em nome de Jesus, e os que creem digam graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós chegamos aos minutos finais do programa Existe uma Saída. Esse programa inédito acontece sexta-feira às 21h30, mas ele vai sendo reprisado aí no sábado às 10 horas da manhã e conforme tem aí o anúncio, né, dos horários e dias, você vai poder assistir. Avise os seus amigos para assistir, aqueles que não puderam assistir. As reprises vão acontecer durante a semana. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Acabamos de apresentar o programa Existe uma Saída, patrocinado pela Igreja do Novo Nascimento.